Senhor, eu sei, Pai, que de nenhuma forma, Senhor, nós tínhamos condições de podermos estar na Tua presença, mas foi a Tua graça, Senhor, que nos alcançou, foi o Teu amor, Senhor, que nos trouxe até aqui. Pai, de uma forma simples e humilde, Senhor, eu quero Te pedir, Deus, que o Senhor fale aos corações, em especial, Senhor, daqueles que talvez pela primeira vez estão entrando nesta casa de oração. Senhor, é neste lugar que Tu falas com o homem e o homem permanece vivo. É num lugar como este, Senhor, que Tu mostras ao coração do homem, Senhor, que o homem nada é sem Ti. Senhor, corremos tanto, Senhor, e não chegamos a lugar nenhum sem a Tua presença. Precisamos do Senhor. Deus, fala conosco, instrui-nos, Pai. Rogamos que a Tua graça, Senhor, uma vez mais faça o Teu trabalho. Obrigado, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu vejo aqui muitas pessoas que estão com óculos. Eu posso contar pelo menos uma boa parte de irmãos aqui que tem uma dificuldade visual. E a dificuldade visual varia muito de pessoa para pessoa, porque o problema óptico às vezes você não consegue enxergar o que está muito perto, outros não podem enxergar aquilo que está muito longe, outros não enxergam nem o que está perto nem o que está longe, e há outros que têm uma dificuldade maior. Eu não sei qual é o teu problema. Há outros que não conseguem chegar nem perto nem longe, e pior ainda, quando vem apenas borrões. Eu não sei qual é o teu estado, não sei como é que você está enxergando quando você está me vendo aqui sem óculos. Tira o seu óculos e olhe para mim. Está me olhando? Como é que você está me enxergando? Está me enxergando bonito? Está me enxergando magro? Ou não está me enxergando? Como é que está me enxergando de verdade, Hira? Você percebe que varia muito de acordo com como você está usando óculos. Você só está de óculos hoje porque você acertou o grau. E eu quero dizer para você uma coisa: acerte o grau do seu óculos espiritual, porque hoje você tem que enxergar Jesus falando ao teu coração. Amém? Porque Deus quer fazer coisas novas aqui, e o que Ele quer fazer depende muito da sua acuidade visual, da sua capacidade de enxergar o que Deus quer fazer. Vamos ver na palavra do Senhor um caso bastante interessante, que está no livro de Atos, o capítulo número 10, e vamos perceber o que é que Deus quer falar conosco, amém? Porque talvez Deus tenha que tirar de nós os óculos do preconceito, tem que tirar de nós os óculos da religiosidade, e Deus quer falar ao nosso coração de uma forma clara, amém? Então abra a sua Bíblia aí em Atos capítulo 10, e vamos ver o que Deus quer falar conosco, amém? Isto é parte do relato da história de Pedro, o apóstolo. Logo depois que Pedro tem o seu chamado apostólico, depois do batismo com o Espírito Santo em Pentecostes, Pedro conservava ainda algumas tradições, alguns costumes judaicos, e Deus queria que ele pudesse ver melhor o que Deus tinha em mente para ele e para a humanidade. Vamos ver o que está escrito aqui. Vamos ver o versículo de número 9. Diz assim: e no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, era meio-dia. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra. Coisa estranha, não é? Mas continua o relato dizendo assim: no qual havia de todos os animais quadrúpedes, e répteis da terra, e aves do céu.
Mas Pedro disse, e foi dizendo uma voz dizendo assim: levanta-te, Pedro, levanta-te, mata e come. Vamos repetir isso? Levanta-te, mata e come. Mais uma vez, levanta-te, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que varões que foram enviados por Cornélio passaram a porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais? Qual é a causa por que estais aqui? Amém. Pode se assentar. Esse texto que nós lemos termina com uma boa pergunta. E a pergunta do texto para nós é bem importante, porque ela diz: qual é a causa por que você está aqui? Qual é a causa? Qual é o motivo que te trouxe a esse lugar? Pedro tinha uma visão, ele foi arrebatado nos seus sentidos, ele estava esperando terminar o almoço lá embaixo, estava no terraço, na parte superior da casa, e era um dia interessante, ele estava ali meditando na palavra, era costume judaico, antes de comer, ler a palavra e meditar, ele estava ali orando, quando de repente, a visão de Pedro embaçou, e ele viu uma coisa diferente, ele começou a perceber uma coisa estranha, ele viu que do céu descia uma espécie de uma trouxa, aquela trouxa era um lençol atado, que tinha um vaso dentro, ele viu aquele vaso dentro daquele lençol, pairando do céu para a terra, dependurado diante dos seus olhos, e não era falta de óculos. Pedro estava percebendo que era uma visão muito estranha, e aquela visão estranha lhe confundia, porque ele não estava louco, estava só com fome. E eu sei que muita gente quando está com fome vê coisas, mas não era o caso de Pedro. Ele estava percebendo que ele tinha fome, e ali estava aquele lençol, e ele começou a perceber que do lençol pulavam certos bichos estranhos ao cardápio, à dieta judaica. Ele viu ali que saíam répteis, ele viu que havia aves, haviam certos quadrúpedes, animais de 4 patas, alguns tipos de animais que não fazem de forma nenhuma parte da alimentação kosher, que é a alimentação judaica. O judeu até hoje segue estritamente as regras de dieta alimentar do livro de Levíticos, que é uma dieta bastante rígida. Eles não comem qualquer coisa. Por exemplo, se você vai ao McDonald's, lá em Israel, você não vai conseguir comer um hambúrguer com queijo. Por quê? Na comida judaica não se pode misturar o hambúrguer com o queijo, por causa de uma coisa que diz lá no texto, que diz assim: não comerás o animal com o seu filhote. E aí, de repente, só por causa disso, pensa, bom, de repente vai que o leite que fizeram o queijo veio da vaca que fizeram o hambúrguer. Então, para evitar confusão, eles não comem. E é uma coisa bem interessante isso, porque Pedro percebia que coisas como, por exemplo, o sapo. Eu me lembro uma vez que eu fui à Malásia, e chegando na Malásia, me ofereceram ali sapo-boi. E ao oferecer sapo-boi, eu simplesmente olhei aquilo, vi aquele guisado meio estranho, vi aquela cabeça de sapo. Eu falei, como ou não como? Mas fechei os olhos e engoli. Porque a verdade é que eu aprendi a comer qualquer coisa. E principalmente quando me convidam, mesmo que eu não goste, eu vou fingir um pouquinho, vou dizer que está uma delícia. Eu vou encarar o troço. Mas Pedro não era assim.
Pedro era uma pessoa bastante rígida. E quando aquela voz falou para ele: Pedro, levanta, mata e come. Pedro, quando percebeu isso, primeiro que levantar era um pouco complicado. Ele estava ali confortável, no terraço. Levantar, caçar um animal de cima do telhado não é uma coisa muito fácil. Ainda mais aquele lençol que parecia que pairava, descia, subia, descia, subia por 3 vezes. E a mesma coisa: Pedro, levanta, mata e come. Não, Deus. Ele entendia que Deus falando com ele: não, de modo nenhum. Nunca comi essas coisas, não vou comer isso agora, não, isso não. Não me faça, por favor, não me obrigue, não me constranja, porque isso eu não como. E Pedro, de forma absoluta, categórica, disse para Deus: não, isso eu não como. E depois das 3 vezes, Deus parou de falar com ele, aquela visão desapareceu, o lençol recolheu, a trouxa foi embora, e de repente ele percebeu que tem uma coisa muito esquisita aí. O que é que Deus está querendo falar comigo? Ele percebeu que Deus queria falar com Pedro. E é curioso porque quando Deus quer falar conosco, irmãos, Ele, na sua sabedoria, Deus muitas vezes fala para nós de uma forma que nos traga curiosidade. E nos traz essa curiosidade para que nós possamos realmente perceber o que Deus quer falar conosco, que Deus quer falar com você, como falou com Pedro, e quer nos mostrar que muitas vezes nós ainda somos preconceituosos. Eu me lembro quando garoto, estava na escola, e havia uma sopa na escola, que era uma sopa que toda a garotada gostava. A gente vinha de bairro pobre, de periferia, e na hora da merenda, ofereciam sempre aquela sopa de feijão com repolho. Talvez você lembre, se você era dessa época. E quando tinha aquela sopa bendita, eu fazia de tudo, eu comia aquela sopa, fazia de tudo para esconder o repolho. E um dia a professora viu: não, você vai engolir esse repolho. Eu come o repolho. E eu me lembro, irmãos, que eu coloquei aquele repolho na boca, tentei engolir, mas a garganta fechou, e aquilo não entrava de forma nenhuma, e a professora me deu umas cutucadas. Eu engoli aquele repolho e prometi a Deus: nunca mais na minha vida eu como repolho. É claro que depois eu cresci e hoje eu como repolho, vou ficar tranquilo. Mas é difícil para a gente comer uma coisa que a gente não gosta, porque nós somos seletivos. Você muitas vezes, principalmente quando você está em casa, você sabe aquilo que você gosta. Se é mal passado, bem passado, você sabe como é que você gosta da sua comida, né? Você exige na sua casa a forma como você gosta de comer as coisas. E Pedro não era diferente de você e de mim. Pedro sabia o que comia e o que não comia. Só que aquilo deixou ele muito encafifado. Falei: não, tem alguma coisa rara aí. Mas quando acabou aquilo, ele ouviu baterem na porta, e eram 3 homens que vieram para falar com Pedro. Pedro está nessa casa, Pedro está aí. Ele estava convidado, era hóspede. Então disseram: não, ele está aqui, Simão está aqui. E contaram para Pedro uma história muito cabulosa, muito escrita, pior do que aquela história que Pedro viu do lençol. Porque o que eles contaram: nós viemos aqui amando do nosso Senhor, que é um capitão romano, um centurião, e ele disse para nós falarmos para você que ele estava orando. E Pedro, já sinalizou uma coisa estranha: um romano, soldado, general, orando. Tem alguma coisa estranha aí. Ele estava orando, e de repente um anjo apareceu para ele. E esse anjo falou para ele vir te procurar. E nós estamos aqui porque ele falou para vir buscar você, Pedro, para falar com ele. Naquele momento, Pedro ouviu do Senhor: vai com eles. E Pedro foi. E o que é estranho nisso é que esse homem romano, Cornélio, era alguém que foge dos padrões. Esse homem era um homem, embora romano, embora um homem do exército romano, esse homem era piedoso, temente a Deus, que orava e dava esmolas.
É algo totalmente estranho, porque não é comum, porque a revelação fora dada aos judeus. Os judeus conheciam o Deus de Israel, mas Cornélio, um homem romano, ele ouvia falar de outras entidades, ouvia falar de deuses romanos. Para ele, seu Deus era o imperador. E agora, Cornélio era alguém que tinha conhecido o Deus verdadeiro, estava orando, falando com Deus. Quando ele conversava com Deus, ele ouvia de Deus, falava com Deus. Mas ele então teve aquela visão surpreendente do anjo que apareceu para ele. E quando o anjo apareceu para Cornélio, e preste bem atenção nisso, por quê? Cornélio era alguém que não pertencia à nação de Israel, mas era alguém temente a Deus. Você sabia que, isso talvez vai mexer com você, você sabia que existem pessoas que sem conhecer a Deus, sem vir à igreja, sem ter um relacionamento com a Bíblia, teme a Deus? Você conhece pessoas assim? Já viu alguém assim? Uma pessoa que, sem conhecer o Evangelho, sem conhecer a Deus, teme o Senhor. Mas eu quero falar uma coisa para você, que essa pessoa, ainda que não conheça o Evangelho, ainda que tema a Deus, precisa do Evangelho para ser salvo, porque sem o Evangelho não há possibilidade de salvação. Quando Pedro vai à casa desse homem, chegando ali, ele percebe uma coisa que eu quero que você perceba: o poder que existe nos joelhos dobrados, o poder que existe na oração sincera de alguém que realmente quer buscar a Deus. Deus é o Deus que responde orações de gente sincera. E olha, irmãos, nem sempre, eu quero confessar para você, nem sempre eu fiz oração sincera. Houve muita oração minha que foi mesquinha. Houve muita oração minha que foi interesseira. Houve muita oração que eu já fiz na vida que orei de forma ignorante. Não foram poucas vezes, mas eu sei, irmãos, também que na minha vida houve vezes que eu busquei a Deus com sinceridade, que eu busquei a Deus não por aquilo que Ele poderia fazer, mas busquei a Deus por ser quem Ele é, por ser o Deus supremo, meu Criador, a quem eu devo glória e honra. E a oração de Cornélio era algo parecido. Não era uma oração meritória, não era uma oração petitória, não era uma oração intercessória. Ele não pedia, ele não intercedia, ele não queria nada de Deus. O que Cornélio queria era simplesmente adorar. Cornélio era um homem adorador, piedoso, temente a Deus. E quando a pessoa é piedosa, quando a pessoa teme a Deus, ela vai buscar o Senhor realmente por ser Deus quem Ele é. Ele está orando, está conversando com Deus, e o anjo então deu para ele uma resposta de uma coisa que talvez ele nunca esperava. As tuas orações e as tuas esmolas foram reconhecidas no céu e estão em memória perante Deus. Você percebe quantas vezes de forma despretensiosa você ajudou alguém? Quantas vezes você, sem perceber, orou a Deus por algumas coisas que você fez, talvez você não tenha nem a mínima ideia, que ficaram registradas por Deus. Deus simplesmente anotou e Deus tem contabilizado ali, Ele sabe. Está para a memória de Deus, para Deus recordar de você, porque você se recordou de alguém. Deus se recorda de nós quando nós nos recordamos dos outros. Você está entendendo o que eu quero dizer para você? Quando nós, sem olhar a quem, abençoamos pessoas,
ajudamos vidas, Deus sempre fará algo maravilhoso. Me lembro, por exemplo, de um homem que me chamou por telefone e disse: pastor, eu não tenho celular, eu estou falando de um telefone emprestado do Combine e tem que ser muito rápido. Pastor, ora por mim. Mas o que está acontecendo? Eu estou sem trabalho, estou na rua e eu não sei a quem recorrer, mas eu vi o seu número e Deus falou para eu chamar o pastor. Eu falei para ele: vou orar por você. E quando eu comecei a orar por ele, a linha caiu. E de repente eu não sabia mais desse homem, fiquei preocupadíssimo. Eu disse: Deus, esse homem está na rua, está no relento, esse homem não tem o que comer, não sei nada dele, ele me chamou, mas eu oro por ele. E eu me lembro que eu comecei a orar por esse homem, estive alguns minutos orando por ele, e eu confesso que naquela noite quando eu dormi, eu fiquei: meu Deus, o que será desse homem? E é interessante, irmãos, no dia seguinte não aconteceu nada. No segundo dia ele me chamou de novo, me disse: pastor, muito obrigado por sua oração. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu disse: o que houve com você? Ele disse: pastor, o pastor orou por mim e eu dormi na praça. Graças a Deus, era um tempo como esse, era calor. Estava numa praça em Toyohashi e de uma forma inesperada alguém tocou nele, disse: ei, você precisa de ajuda? Falaram para ele em japonês e ele disse: eu preciso. E era uma operação da prefeitura que eles estavam realizando naquela praça, para ajudar pessoas. Disse: pastor, naquele mesmo dia, pela manhã, quando eu acordei, me ofereceram uma possibilidade de trabalho, me deram um trabalho, me arrumaram um apartamento e me deram uma cesta básica. Eu fiquei tão feliz, disse: Deus, como é que o Senhor faz uma coisa dessa? Quero te conhecer. Eu me lembro que eu fui até Toyohashi, cheguei lá, aquele homem estava tão feliz, no apartamento vazio. Levei para ele uma outra cesta básica, ele disse: pastor, ele se chamava Pedro, disse: pastor, Deus é tão bom, Deus ouve orações. Eu fico pensando, irmãos, como Deus responde, mesmo que às vezes nós não sabemos. Deus conecta orações, e a oração de Cornélio se conectou com a oração de Pedro no terraço, porque Deus queria fazer uma coisa diferente. Deus quer fazer algo diferente em nossas vidas, se nós realmente entendermos que nós temos que tirar alguns óculos, que eu vou chamar os óculos do preconceito, da discriminação. Pedro, logo depois de estar indo com aqueles homens, ele chega na casa de Cornélio, e quando ele chega ali, Cornélio, eu fico imaginando, é uma coisa impensável. Judeu, na concepção de um romano, era uma pessoa inferior. Para um romano, o judeu era simplesmente um povo qualquer, escravizado por eles. E agora, quando Pedro chega ali, aquilo que aquele homem faz, ele faz de forma impensada, porque ele vai chegando perto de Pedro e já se ajoelha. E quando ele se ajoelha para adorar a Pedro, Pedro ficou embasbacado, pegou aquele: não levanta aí, porque eu sou homem como você, não faz isso comigo não, de forma nenhuma. Porque imagine, se alguém fala assim: vai lá e procura para um rapaz chamado Rodrigo. Se um anjo aparece falando o nome do Rodrigo, eu vou pensar que o Rodrigo é o bambambam de Deus. Vou pensar que o Rodrigo tem alguma coisa especial com Deus, porque afinal de contas não é todo Rodrigo que um anjo vem chamar pelo nome. Então ele pensou: deve ser uma deificação, deve ser uma entidade vinda do céu, esse Pedro deve ser alguém muito especial. Ele se ajoelha, mas Pedro diz: não, o caso aqui não sou eu, levanta daí. E quando o homem se levanta meio constrangido, ele vê uma casa cheia. Ele olha e vê uma célula com tanta gente ali naquela casa, todo mundo esperando por Pedro. Só que Pedro tinha um grave e sério problema. Veja comigo, vamos lá para a Bíblia.
versículo 27, diz assim: e falando com ele, entrou e achou muitos que eles ali se haviam ajuntado, e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito, não é permitido por lei judaica, não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus o quê? Me mostrou que a nenhum chame comum ou imundo. Vamos pular para o versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Deus não é preconceituoso. Deus não discrimina. Deus não tem filhos favoritos. Deus não tem prediletos. Tire isso da sua cabeça. Se você pensa, por exemplo, que algumas pessoas têm uma relação especial com Deus, tire isso da sua cabeça, porque Deus não faz acepção de pessoas. Agora é claro, Pedro continua dizendo: mas qualquer um, versículo 35, e aí vem a parte interessante: mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação aí vemos o que Deus faz. Qualquer um que teme a Deus, qualquer um que faz justiça, qualquer um que busque ao Senhor, Deus se sentirá atraído por essa pessoa. Porque Deus tem dito na sua palavra que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando pessoas assim. Deus está procurando pessoas que são pessoas que queiram realmente encontrar a Deus. E Pedro tinha um problema muito grave, porque como judeu, ele não podia ficar perto de estrangeiros. Ele não podia se relacionar com estrangeiros, porque o judeu era uma raça superior em razão da revelação que lhe fora dada. Então Pedro não podia se aproximar. E agora estava ali um montão de gente ali, muita gente estrangeira, e ele tinha aquela ideia de que o evangelho de Jesus era só para os judeus. O Pentecostes tinha acontecido, muita gente tinha sido salva, mas não tinha nenhum estrangeiro ali, eram todos judeus. E Pedro agora encontrou um grupo de pessoas diferentes. Era mais ou menos como se nós aqui nessa nação japonesa pudéssemos estar no meio, você que talvez não fale nada de japonês, de repente entre num relacionamento, numa assembleia, numa reunião só de japoneses, e te dão a palavra de honra. Já pensou? Você agora vai falar para um montão de japoneses, aí você fica meio constrangido, você se sente meio incômodo. Mas muitas vezes o preconceito tem duas mãos, uma que vai para lá, outra que vem para cá. O preconceito não é de um lado só. E Pedro estava percebendo que do lado de lá não tinha nenhum preconceito, mas no coração dele tinha tanto preconceito. Ele, naquela mesma hora, ele reviu aquele quadro, ele percebeu aquela imagem do lençol descendo com os animais. Ele percebeu: então é isso que Deus está querendo dizer para mim, que eu sou seletivo, que eu não como qualquer coisa, que eu não engulo qualquer coisa. E eu não engulo gente romana, eu não engulo certo tipo de pessoas. Não me é palatável, eu não consigo ver sabor, não consigo ver em alguns tipos de gente, não me sinto à vontade com eles. E Deus está dizendo para nós, para você e para mim, que nós temos que tirar estes óculos e ver as pessoas com o olhar de Jesus, ver as pessoas da forma como Deus as vê. Por quê, irmãos? Porque nós não temos a mínima ideia do que Deus pode fazer. Porque Deus pode pegar uma pessoa, de repente, que nós olhamos e não vemos nela muita coisa, mas Deus já marcou aquela vida e sabe que através dela muitas outras chegarão. Aleluia. Me lembro, por exemplo, do irmão Edinho. Edinho passou por um encontro com Deus. E ele me deu tanto trabalho. Eu suava com o Edinho. Ele estava no encontro e já dizia: pastor, não vou com a tua cara não. Mas por quê?
Você falou que foi polícia e eu fui bandido. E aí eu ficava, paciência, Jesus me converteu, te converteu também. E aí chegava no encontro, ia lá para perturbar o encontro. Ele era um perturbador de encontro. Passou por um encontro, 2, 3, 4, desculpe Edinho se eu errar. Passou talvez por uns 5 encontros. E quando chegou num dos últimos encontros, Deus quebrou Edinho. E é uma coisa tão maravilhosa ver o que Deus fez com esse homem. Porque quando eu vi o Edinho pela primeira vez, eu amei o Edinho. Eu sabia que Deus faria uma coisa maravilhosa na vida dele. E até hoje, quando a gente se encontra, a gente se abraça, a gente quase se beija. É uma coisa tão bonita ver o que Deus faz com a gente. Como Deus transforma corações. O Edinho é tão grato a Jesus, nem por quê? Porque o Edinho, na época que ele era bandido, ele uma vez, ele viu pessoas sendo degoladas, arrancadas do pescoço. Ele estava numa situação, fugindo da polícia. Quando de repente ele entrou no matagal e a polícia estava no encalço dele. E ele disse: Deus, se o Senhor existe, me faz invisível. E ele ficou escondido ali e de repente a polícia passou pertinho dele, as balas zoando, passaram perto dele e não o viu. E ele pensou: Deus existe. Mas ainda continuou drogado. Até que ele chegou no Japão e Deus fez uma obra completa na vida dele. Edinho hoje é grato. Edinho hoje faz célula. Edinho hoje reúne pessoas de todo tipo. Ele reúne pessoas para falar de Jesus. E a célula dele em Requinão é uma das células mais bonitas que eles têm por lá. Porque ele é alguém que realmente entendeu que Jesus o aceitou como ele era. Jesus o aceitou e fez uma coisa melhor ainda. Aceitando como era, não permitiu que ele continuasse da mesma forma, mas o transformou. Porque Pedro diz nessa passagem, dizendo o seguinte, versículo 38, que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse versículo é muito querido. Eu quero que você veja na sua Bíblia, abra a sua Bíblia de novo e reveja. Memorize se for possível. Porque Pedro, nessa sua pregação, está dizendo o seguinte, que Deus ungiu de Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, andou fazendo bem e curando a quem? Curando a todos os oprimidos do diabo. Jesus continua fazendo a mesma coisa hoje. Ele continua curando, continua libertando os oprimidos do diabo. É o que Deus quer fazer, Ele continua fazendo, Ele quer fazer hoje aqui. Ele quer libertar vidas, Ele quer salvar pessoas. Mas nós precisamos, irmãos, como nós precisamos arrancar do nosso coração preconceitos e entendermos que Deus quer usar-nos muitas vezes quando nós não pensamos. Talvez aquela pessoa que você olhe para ela e diga, não tem esperança, Deus vai fazer dela uma coisa maravilhosa. Eu me lembro, por exemplo, quando cheguei no Home Dante, fui fazendo um culto, ali no salão, o salão do Quenhem, era recém-chegado, fiz ali um pequeno culto, e de repente uma mulher chegou ali, uma mulher muito doida, uma mulher que chegou, que quebrava tudo, vinha sobre ela uma força estranha. Ela de repente, no apartamento dela, pegava televisor, jogava pela varanda. Era uma mulher que quando a raiva entrava nela, não era só a raiva, espíritos de opressão entravam na vida dela. Houve uma ocasião até que ela conseguiu derrubar uma geladeira pela janela. Era uma mulher que saía correndo de casa, ia para as avenidas para ser atropelada. E essa mulher chegou naquele culto, e eu me lembro que o Senhor, na sua misericórdia, fez algo maravilhoso. Entrou na vida dela, salvou essa mulher, e essa mulher fez o seguinte: pastor fazia agora a célula da minha casa, muito mandona, e eu obedeci, fiz a célula na casa dela, porque ela queria que o marido fosse salvo, e Deus salvou o marido,
E Deus salvou os filhos. E a filha estava namorando. E ela falou para o genro, brigou o genro: você vai para a igreja, você vai ouvir o pastor pregar. E ele veio para a igreja. E ele veio para cá, cabeludo, aceitou Jesus. E aí eu fico pensando, irmão, o que Deus faz? Porque aí vieram os filhos, veio o Marcelo, veio o Rideu. E Deus fez uma obra tão maravilhosa na vida da Carmen. Estou falando da Carmen, para quem não entendeu ainda. Ela continua doidona. Mas Deus fez uma obra maravilhosa de transformação e mudança na vida dela. E eu nunca esperava que aquela mulher que chegou daquele estado pudesse ser alguém que fosse me dar um pastor para essa igreja. Eu não tinha ideia de que aquela mulher naquele estado fosse me dar pessoas maravilhosas que até hoje servem a Deus nessa casa. Você não sabe o que está por detrás das pessoas. Você não sabe o que Deus pode fazer através de alguém. O foco de Deus, irmãos, é muito mais específico, muito mais nítido que o nosso. Tire os seus óculos e peça para Deus: Deus, eu quero ver da forma como o Senhor vê. Eu quero enxergar com os teus olhos as pessoas como o Senhor vê. Porque Deus ainda é o Deus interessado em pessoas. E como é que Deus faz para tirar os nossos óculos? Simples. Naquele momento, quando Pedro começou a falar isso, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com virtude, curando a todos os oprimidos do diabo. Quando ele começou a falar isso, de repente, irmãos, não foi um lençol que desceu do céu, caiu sobre eles o Espírito Santo. E naquele momento, uma coisa que era impensável para Pedro, que o Espírito Santo fosse dado a gente que era estrangeira, a gente que na concepção de Pedro era pagã. O que Deus fez ali foi algo maravilhoso, porque eles creram na pregação de Pedro, e Pedro nem terminou o sermão. O Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a magnificar a Deus, começaram a exaltar o Senhor, e aquele lugar ficou um lugar totalmente diferente, porque eles começaram a perceber, e Pedro levou com ele alguns pedrinhos, levou com ele umas pessoas que eram iguais a ele. E quando eles chegaram ali, todos judeus, circuncidados, gente que vive na sua lei, quando eles chegaram ali, viram: o que está havendo aqui? O Pentecostes que aconteceu conosco está acontecendo com essa gente. E todos estavam ali falando em línguas e glorificando a Deus. Você entende o que Deus quer fazer? Deus hoje aqui está nos dizendo que Ele quer operar, mas para operar em nós precisamos abrir nosso coração e permitir que o Espírito Santo opere algo novo em nossas vidas. Deus quer operar algo novo através de mim e de você. Aleluia. Deus quer fazer, Ele está fazendo e vai fazer. Se você entender que Deus hoje quer derramar sobre nós o seu Espírito e quer fazer-nos pessoas que tenham a mesma visão de Deus. Deus quer usar você. E aí eu te pergunto: por que será que faz tempo que a gente não vê gente louca entrando nessa casa sendo transformada? Por que será que faz tempo que a gente não vê gente doidona sendo mudada, transformada por Deus? Porque talvez nós compramos uma ótica inteira e estamos vendo as coisas numa perspectiva errada. Estamos talvez trocando de óculos, porque talvez a armação é diferente, é cacuí, é legal, e estamos vivendo de óculos em óculos, sem entender que o Senhor quer que nós nos desarmemos e vejamos da forma como Deus quer que nós vejamos. Deus quer que você volte a ver as pessoas como Deus as vê. Deus quer nos fazer enxergar as pessoas da forma como Ele vê. Ali no encontro tinha um homem que chamava atenção, porque para entrar pela porta tinha que abaixar a cabeça. Parecia um jogador de basquete, alto. E quando ele estava ali no encontro, nós não tínhamos nem a mínima ideia de como ele era, porque ele veio de Hiroshima. Mas quando terminou o encontro, eu pedi para que esse homem orasse. Irmãos, uma voz de trovão de repente se levantou ali.
E a gente ficou impressionado com a voz dele, mas o que me impressionou não foi a voz, nem a altura desse homem, foi a humildade dele. Porque quando ele começou a orar, ele disse, na sua oração ele estava dizendo: eu agradeço, Deus, pelo pastor que o Senhor deu. Eu agradeço pelo pastor Cruz, porque o Senhor usou a vida dele para me abençoar. Porque eu cheguei sem trabalho, ele foi, deu carona para mim, pagou o encontro, me trouxe a esse lugar, para que eu pudesse ser abençoado por Deus. Eu fico pensando, irmão, se eu encontrasse esse homem na rua, se eu ia chegar perto dele. Irmãos, os nossos preconceitos têm que cair por terra. Temos que olhar para as pessoas como Deus as vê. Temos que olhar para as pessoas com o olhar de Deus. Porque não é o tamanho, não é a cor da pele, não é a voz, mas é o coração que Deus está observando. E Deus está vendo pessoas como pessoas, criadas à sua imagem e semelhança. Deus quer nos usar. Deus quer usar você e a mim. Deus quer fazer de nós pessoas como Cornélio, pessoas que não abram as portas de casa e permita que muita gente venha conhecer Jesus. Deus quer transformar, Deus quer fazer. Fiquemos de pé. Glória a Deus. E dizendo Pedro essas palavras, versículo 44, dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e glorificar a Deus. Aleluia. Deus quer derramar sobre nós. Feche os seus olhos, erga as suas mãos para Deus e peça agora ao Senhor: Senhor, derrama sobre mim teu Espírito. Peça ao Senhor: Senhor, derrama sobre mim teu Espírito. Aleluia. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor quer fazer hoje aqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor está tratando as pessoas como pessoas. Obrigado, Pai, porque o Senhor hoje está tirando de nós, Pai, todo preconceito. O Senhor está nos levando, Pai, a ver as pessoas com os teus olhos. Pai, eu quero ver as pessoas como o Senhor as vê. Eu quero olhar, Senhor, meu Deus, para o meu próximo como alguém, Senhor, que tu tens, Pai, a tua graça, Senhor, meu Deus, favorecendo para alcançá-lo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, continua salvando. Pai, em nome de Jesus, Senhor, continua operando. Pai, eu rogo no poderoso nome do Senhor, ó Deus eterno, em nome de Jesus, Senhor, faz a tua obra, Deus. Nós clamamos nesta noite, nós pedimos ao Senhor, nós suplicamos, Deus, derrama sobre nós o teu Espírito. Convidamos o Espírito de Deus para que opere em nossos corações. Oh Espírito Santo, opere em
convidar você que quer algo especial de Deus a dar um passo aqui à frente. Se você entende que Deus tem plano na sua vida, se você entende, eu quero ser usado por Deus, vem aqui à frente. Deus quer usar a sua vida. Pode vir, obrigado, querido. Podem vir, Deus tem algo especial com você. Podem vir. Deus tem algo especial com você. Aleluia. Se você quer Jesus, se você quer algo de Deus na sua vida, essa é a hora. Não perca tempo, porque Deus está chamando você para algo especial. Deus está dizendo para você: eu tenho planos contigo. Eu tenho planos contigo. É a sua hora. Chegou a sua vez. Deus te abençoe, querido. Deus tem planos contigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus tem planos contigo. Aleluia. Venha para Jesus. Não perca tempo. Ele não discrimina. Ele te aceita como você está. Glórias a Deus. Ele te recebe. Aleluia. Ele te recebe da forma como você está. A sua busca acabou. A sua busca termina aqui. Deus está dizendo para você que você que veio em busca de Jesus, você que quer paz, o Senhor hoje está olhando para você e diz que Ele tem planos contigo. É a hora de Jesus na sua vida. Aleluia, Deus te abençoe. Pode vir, querido, se você quer algo especial de Deus, pode vir. Venha para Jesus, venha para Jesus. Se você quer algo de Jesus, venha para Jesus. Aleluia, Deus quer operar na sua vida. Deus tem planos específicos. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Obrigado, Deus. Deus Pai, eu quero orar, meu Deus, por esta mãe. Meu Deus, o Senhor conhece a sua luta. O Senhor conhece as suas dificuldades. Mas, Pai, ela não hesitou, Senhor, ela veio aos teus pés, porque ela precisa do Senhor, assim como todos nós. Pai, opera na sua vida, meu Deus. Meu Pai, eu sei que o Senhor está cuidando. Deus está cuidando da tua família. Deus está tratando. Deus está fazendo e trouxe aqui porque Ele tem algo com você. Obrigado, Pai. Meu Deus, ajuda, Deus. Pai, transforma, Senhor, opera, meu Deus. Faz a sua obra. Aleluia, Deus, querido Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, eu sei que Tu tens o poder, Pai. Meu Deus querido, hoje talvez, Senhor, meu Deus, Pai, hoje o Senhor pode fazer algo novo. Pai, troca este sangue, Senhor, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, eu repreendo em nome de Jesus todo poder da tua terra. Em nome de Jesus, declaro cura e saúde. Em nome de Jesus, eu reverto o quadro hoje. Pai, em nome de Jesus, Senhor,
oração verdadeira. Aleluia, Naomi. Hoje Deus trabalhando no coração desse homem. Deus está trabalhando. Deus está dizendo. Aleluia, hoje você está sendo aceito. Deus ouviu sua oração. Deus está mudando o teu coração desse homem. E hoje Deus diz que a Naomi foi aceita como filha. E Deus transformou, mudou esse homem no encontro, fez uma obra grande e nunca mais ela será rejeitada por ti. Essa moça já foi muitas vezes rejeitada, mas hoje Deus diz que ela é aceita, ela é amada. Deus tem obra na vida dela e você, como pai, hoje está sendo tocado, transformado por Deus para ser um pai verdadeiro como ela nunca teve. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, meu Deus. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo. Pai, Tu és o Deus que transforma. Deus, Tu és o Deus que cura. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor ouviu a oração, foi lá no Brasil e curou o pai do ímpio. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor moveu os caos de terra e trouxe cura. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Aleluia. Obrigado, Deus. Aleluia. Aleluia. Deus está fazendo. Obrigado, Deus, Tu estás fazendo. Obrigado, Deus. Aleluia, Pai. Pai amado. Meu Deus. Deus querido, Tu conhece, meu Deus. Pai, Tu conhece o coração desse Senhor. Eu sei, Deus, que o Senhor está trabalhando nela. Sei que o Senhor está produzindo uma coisa muito linda no coração dela. Pai, o Senhor está tirando os medos. O Senhor está tirando do coração dela, Pai, os anseios. Pai querido, meu Deus eterno, o Senhor está liberando uma unção nova, tirando toda a possibilidade de pânico. O pânico não existe. A bênção de Deus trouxe salvação, trouxe cura e vida e paz e saúde. Deus está dizendo que tu terás uma bênção nas suas mãos. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Deus. Aleluia, 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 aleluia. Olhe para mim um momento. Olhe para mim. Deus te trouxe aqui, campeão. Não foi você que veio porque quis. Deus te trouxe aqui. Porque Deus tem algo especial para você. E Deus fez uma coisa muito boa. Deus tem algo especial para você. Saiba. Deus é o Deus que transforma tristeza em alegria. Deus hoje está fazendo algo novo no coração de vocês. Confiem no Senhor, amém? Que Deus abençoe vocês. Voltem para casa na certeza de que Deus ouviu a oração de vocês. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos voltar para os nossos lugares. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos assentar.